Pessoal, tudo bem? Vou postar mais um vídeo para vocês ficarem sem vídeo aqui no canal Amantes da História. Espero que tenham paciência até normalizar tudo. Então, o tema que eu trazer hoje é a Revolução de 32. Para entendermos a Revolução de 32, temos que voltar 2 anos antes no tempo, né? Em 1930, o carioca Washington Luiz tinha sido eleito, né? Ia tomar posse no dia 24 de outubro de 1930. Porém, um gaúcho vindo de São Borja, o Getúlio Vargas, tomou o poder, né? Tomou o poder à força e foi, colocou o cavalo dele lá no obelisco, mais ou menos nessa mesma data. E deu um golpe de estado e depois o Washington Luiz, né? E ele tomou posse como presidente, sim, né? Que muitos viam como ilegítimo, no dia 3 de novembro daquele mesmo ano de 1930, né? Então, o pessoal foi pedindo para ele sair do poder, né? Tirar ele do poder. E ele não saía. Em 1932 teve os protestos dos estudantes, né? O Miragaia, o Martins, o Drauzio e o Camargo, né? Que foram mortos, né? E depois ficou a sigla do MMDC, né? Que é a sigla dos estudantes, né? Dos 4 estudantes mortos. Dia 23 de maio de 32, né? E no dia 9 de julho estourou a Revolução de 32, né? Que São Paulo ia lutar contra o resto dos estados, né? E naquela época o Mato Grosso era só um grande estado. Eu acho que 75 que surgiu o Mato Grosso do Sul. Então, 43 anos antes só tinha o estado do Mato Grosso, né? Quer dizer, 43 anos antes da criação do estado do Mato Grosso do Sul, né? E foi criado um estado fantoche, dia 10 de agosto de 32, por pessoal aqui de São Paulo, chamado. Um estado dentro de outro estado, né? Estado do Maracaju. Então ficou assim, São Paulo, né? São Paulo, que também tinha a Força Pública Paulista, né? Tinha o estado do Maracaju dentro do estado do Mato Grosso. E também tinha a Frente Única Gaúcha. E do outro lado tinha as forças ditatoriais, né? Forças de Getúlio Vargas. Então, ficou assim. E entre os comandantes estavam o Isidoro Dias Lopes, o Bertoldo Klinger, tinha o coronel lá, o Euclides Figueiredo. Então, e o Góes Monteiro também é outro, né? Do Otávio Getúlio Vargas, né? Também tinha o Valdomiro Lima, entre outros aí. Então, essa revolução aí de 32 se deu em 4 setores: oeste, leste, norte e sul. E durou mais ou menos 3 meses, né? As estimativas vão de mais ou menos 600 mortes, 601 mortes até 2.000, né? E com certeza, porque São Paulo não queria perder a hegemonia, né? Que tinha a política do café com leite, né? Em que em Minas, né, Minas exportava leite, São Paulo produzia café, né? Se bem que Minas também produzia café, exportava café, assim como São Paulo, né? Em 1916 já tinha tido o convênio do Taubaté, que impedia lá que São Paulo perdesse dinheiro, né, com as exportações do café. Ia ter uma espécie de ressarcimento, né, do Estado, né? Então, pros produtores de café, os latifundiários, né, os grandes cafeicultores. Então, eles não queriam perder a hegemonia, né, política que tinha São Paulo pro Getúlio Vargas também, né, para as elites cafeicultoras aqui de São Paulo, agrárias retomarem o poder, né.
derrubar o Getúlio Vargas como uma espécie de um ditador tupiniquim aqui, né? Então, várias cidades fizeram parte foram atacadas, né? Cruzeiro, Lorena, Mandioca Assada, não, cidade de Mandioca Assada mesmo, fica no Mato Grosso. Vila Queimada, Prata, Batedor, várias cidades, né? Ipiaí, Paraty, que mais? Angatuba, né? Que foram duas últimas cidades a se render aqui, né? Para as forças ditatoriais. Limeira, né? Tinha Paranapanema, várias cidades foram alvos, né? Teve até e foi mais ou menos uma guerra de trincheiras, né? Que teve aqui, né? Que nem nos moldes da Primeira Guerra Mundial, né? E foram usados os trens blindados, né? Que tinha os modelos TB1, TB2 e TB3. O TB1 parece uma Maria Fumaça assim blindada, né? Só que o TB3 já era mais sofisticado, né? Digamos assim. Ele parece aquele hamburguês voador, aquele que tem uma espécie de uma carroceria meio arredondada, né? Blindada, né? Na frente com canhões giratórios e metralhadoras, né? Quando for fazer o vídeo, vocês vão ver a foto dele que eu tô falando aí, que é o TB3 que eu tô falando aqui. E o nome do TB1, lembrado do TB1, né? Número 1, era um trem que ficou conhecido como Fantasma da Morte. É um dos nomes, né, que ficou conhecido, né? E eles aterrorizavam, né? Tem até a história engraçada de que um dos soldados, né, das forças dos ditatoriais de Getúlio Vargas conseguiu tomar aí o trem e acho que feriu 8 pessoas, né, nas trincheiras dos paulistas, só que é óbvio que o cara foi morto, né? Parece coisa de filme essa história. E também temos o Pedro de Toledo, que era um septuagenário, né? Era, acho que interventor público, o presidente de província, que era um governador da época, né? O Vespasiano Martins, Borges de Medeiros, Herculano Carvalho e Silva, Júlio Marcondes Salgado, Brasílio Taborda, Ivo Borges, do Bertoldo Klinger e do Euclides Figueiredo que eu falei, né? Esse do lado de São Paulo, né? Do Getúlio, né? Do Getúlio tinha Augusto Cardoso, né? O Góes Monteiro, o Valdomiro Lima, Eurico Dutra, Eduardo Gomes, Protógenes Guimarães, né? Esses foram os líderes da Revolução, né? Os caras que lutaram em cada lado, né? E eles se dividiram, né? E claro, né? Quando estourou a guerra, tinha só 6 aviões, né? No campo de Marte, então eles não. São Paulo se endividou, comprou as aeronaves, né? Franceses como Potez, o Curtiss, né? Americano. Então, o Brasil tinha aviões velhos como o Aco, né? Horner, né? Aviões que já eram velhos na época, né? E eles perderam. São Paulo teve até que imprimir como se fosse os cupons de guerra, né? Bônus de guerra, desculpa. Bônus de guerra chamado bônus constitucionalistas, né? Que tinha um valor, tipo 1.500 contos de réis. E para suprir, teve até dia 23 de julho um incidente no clube da Espéria, acho que é Espéria, né?
acho que em São Paulo, que os aviões da forças do Getúlio Vargas bombardeou e matou, acho que foi num sábado, se não me engano, 23 de julho de 32, acho que no centro. As bombas caíram lá e mataram mulheres e crianças, né? Tem esse episódio aí que acho que não é muito conhecido, né? Do Clube da Espéria. E eles acabaram, né, sendo derrotados. As tropas aí do Getúlio conseguiram chegar até aqui em São Paulo, né? Infelizmente São Paulo foi derrotado. Pedro de Toledo chorou, né? Quando soube que São Paulo foi derrotado na guerra, né? O estado de Maracaju foi dissolvido. Os últimos que se renderam era o navio pesqueiro conhecido como Odete, né? Que tinha acho que uns 7, 10 soldados entre gaúchos e paulistas, né? E os combatentes como Bertoldo Klinger, esses grandes líderes, esses generais, acabaram indo pegar o navio Presídio lá em Recife, né? Indo se exilar em Portugal, em Lisboa, em novembro do mesmo ano, né? Então essa é a história aí da Revolução de 32. E aí, você já conheceu mais detalhadamente a história? Curta, comente, compartilhe, se inscrever. Falou!